Olá pessoal, muito bom estar aqui, AdoraCast, mais um episódio e vamos falar um pouco sobre honra e aquilo que nós podemos viver em Deus e que está disponível para cada um de nós. Uau, quanto que eu tenho me preocupado com isso, porque ouço muito falar de um Deus que é Pai, que um Deus que é bondoso, um Deus que é Abba, um Deus que é lindo, um Deus que é tudo, e Ele é tudo isso, ok? Tudo isso. Mas nós não podemos esquecer de algumas coisas. Deus caminha por princípios e Deus tem um propósito sobre todas as coisas, no céu e também na terra. E nós não podemos esquecer disso. E nós não podemos tirar isso de lado. Então, tem sido algo que eu tenho, pensado bastante, exatamente nesse tempo de coronavírus, tanta coisa. O quanto que Deus tem nos chamado para um lugar que é só dele, e nós percebemos e nós prestarmos atenção nos seus princípios e vivermos ele intensamente. Obviamente, é um crescimento, é algo que nós começamos e vamos a cada dia crescendo em Deus. Sim, a própria palavra diz isso, é de glória em glória, diariamente. Então, creio que Deus tem te chamado, nos chamado, para olharmos sim para os princípios e os fundamentos dele, onde existe a verdade, e viver intensamente. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos lá? Então, queridos, eu confesso para vocês que eu tenho buscado o Senhor intensamente nesses dias em relação a essa questão de tanto que eu tenho ouvido falar sobre um Deus que é bom, um Deus que conhece o nosso coração, um Deus que sabe do jeito que a gente é, e que Ele aceita do jeito que nós somos, e que Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. E tantas são as expressões e as palavras, e eu tenho também visto que a maioria das vezes essas frases são frases de efeitos e já para se defender de alguma coisa. Eu sei que Deus é tudo isso. Ele realmente é bom, misericordioso, Ele é Abba, Ele é paizinho, Ele nos ama do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, mas nós nunca podemos esquecer de algo. Deus tem princípios, Deus tem valores, Deus tem fundamentos, e eu comecei a pensar em algo esses dias, o como é fácil entendermos isso. E eu quero trazer essa palavra para te ajudar, para nos ajudar a entendermos isso. Eu sou pai de 4 filhos. Uau! Eu tenho um filho mais velho, primogênito, que tem 25 anos. Eu tenho uma filha de 21 anos, fez essa semana. Eu tenho um filho de 16 anos e um de 10 anos. Tenho uma família, uma esposa. Uau! E tenho um casamento aí que vai já para 30 anos, aleluia. E tenho também filhos na fé, que eu amo, são verdadeiros filhos que temos vivido intensamente Jesus. Uau, filhos já que caminham há 12 anos com a gente, e outros amigos que temos. E queridos, digo para vocês, em tudo isso nós temos realmente vivido de darmos a nossa vida, de darmos nosso tempo, valores, tudo. Olha, olhando para a 1 de João, capítulo 3,16, quando a palavra ali fala sobre o amor, temos buscado viver isso, buscado viver esse amor entre pessoas, e entendemos que Deus é tudo isso, e Deus é de fato, ponto final, Deus é amor. Agora, não podemos esquecer, Deus caminha por princípios, Deus caminha pelos seus fundamentos, é assim que Ele se estabelece sobre a nossa vida. Isso também é um ponto final. Olhando tudo isso, eu comecei a perceber a minha casa. Eu comecei a perceber então que eu sou pai de 4 filhos naturais, eu tenho filhos na fé, eu tenho várias responsabilidades, mas se tratando da minha casa, dos meus filhos também na fé, eu percebo de algo. Apesar de eu amá-los, apesar de eu entendê-los, apesar de eu diariamente buscar entender o tempo deles, que vida, os ciclos que eles vivem, eu tenho que ensiná-los a verdade. E na minha casa, por exemplo, apesar de todo o amor, nós aqui temos respeito. Nós aqui temos direção. Nós aqui temos propósito.
nós aqui fazemos tudo olhando para realmente o Senhor. Nós temos a cada dia, no nosso contato diário, na nossa vida familiar, tantas coisas que nós temos que nos submeter e que nós temos que nos sujeitar nessa vida para que a vida siga e para que a gente viva em paz. Nossa casa tem sim um trilho, nossa casa tem sim uma direção, nossa casa tem sim uma palavra. Não pode ser, uau, eu faço o que eu quero, eu faço o que der na minha cabeça, eu saio a hora que eu quero e a hora que eu quiser chegar eu chego na minha casa. Na minha casa não tem isso. Na minha casa tem horário de saída, mas tem horário de chegada também. Na minha casa tem início, na minha casa tem fim. Na minha casa tem uma direção para as coisas. Por exemplo, meu filho mais velho vai casar e ele tem buscado em Deus todas as coisas e de se sujeitar e de se submeter a uma palavra primeiro de Deus. E os pastores que estão sobre a vida deles e também os pais que estão sobre por causa da questão da honra, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, entender isso é fácil. Deus é amor, mas existem princípios em Deus, existem valores em Deus que nós vamos sim diariamente aprendê-los. Eu sei que não é de uma hora para outra e por isso que nós precisamos sim dar muito valor ao discipulado e ao ensino que nós recebemos olhando ali para Atos 2, versículo 39, 40, quando aquelas quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus e foram ali batizadas. Muito depressa eles começaram então a fazer o que? A perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Era esse o estilo de vida que eles viviam, debaixo de um ensino, debaixo de uma direção. E queridos, quando essas coisas são interrompidas, aí começam os problemas. Por que começam os problemas? Porque o nosso coração, ele começa a ter problemas e nisso pensamentos. Quando essa questão é interrompida na nossa vida, por exemplo, de família, de rompermos ligações familiares por qualquer tipo de dissensão, facção, problemas que existem dentro de uma casa. O quanto que isso traz problemas e saúde para aquilo que poderia caminhar de uma maneira em paz e direcional no princípio e no propósito. E eu vejo o quanto que tem sido nocivo esses problemas que existem de relacionamentos e no meio do caminho, e por isso nós muitas vezes não sabemos resolver isso, e eu falo no plural, nós, está no ar isso, e nós começamos então a viver pensamentos que nos levam a isso. Deus conhece meu coração, Deus me aceita do jeito que eu sou, e existe um reino, e nesse reino parece que é um reino que pode fazer tudo. Por quê? Porque Ele nos ama, porque isso e aquilo. Quero dizer para você, de fato, nessa introdução, você é livre para fazer o que você quiser. Você faz o que você quiser. Agora, nós precisamos saber e ter toda a responsabilidade que sobre todos os nossos atos existe uma consequência. Então, entenda isso. Somos pais? Sim. Amamos filhos? Sim. São a nossa vida? Sim. Mas existe nisso tudo temor, respeito, palavra, direção, e nisso tudo vai se viver intensamente a honra. Vamos lá? Olhando, queridos, para princípios, a gente precisa perceber, entender e definitivamente ver algo muito importante. Desde o início, lá em Adão, que o inimigo luta exatamente contra isso. Contra o quê? Contra os princípios de Deus, as direções, os valores, os fundamentos que Ele traz sobre a vida do homem. Deus trouxe direções para a vida, por exemplo, de Adão e a vida de Eva, que naquele momento de Gênesis capítulo 3, o inimigo estava ali querendo o quê? Burlar, mentir, enganar e fazer que o homem ali saísse, sim, da obediência e de observar os mandamentos e vivê-los intensamente. E quando Jesus ele vai para o deserto, quem aparece ali? O inimigo aparece ali, o diabo, e ele tenta tirar Jesus daquilo que ele era, filho. Como? Levando Jesus ali vou pegar ele,
para que ele não viva os princípios e os valores e os fundamentos que o pai dele colocou sobre ele. Jesus pega a palavra e ele faz que o inimigo corra dali. Por quê? Porque Jesus foi fiel aos princípios e os fundamentos do Senhor. Jesus honra o Pai. Jesus honra a palavra. Nós precisamos entender que é um princípio em Deus. E Deus tem querido, sim, construir nas nossas vidas uma edificação, que a gente olhe, sim, para a palavra do Senhor e traga no nosso dia a dia algo que nós podemos, sim, crescer diariamente na presença do Senhor. Isso é muito importante. Os princípios de Deus são valorosos e são eles que nos respaldam e nos guardam a viver a palavra de Deus, a viver aquilo que realmente é a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão, ouvir qualquer coisa por ali, ouvir qualquer coisa por aí. Queridos, essas coisas são nocivas. Nós necessitamos nesse tempo olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, olhar para a soma da palavra, como diz o Salmo, e ver intensamente que em tudo isso tem os princípios do Senhor e tem algo que se chama honra e que Ele está te chamando para esse tempo, Ele está nos chamando para esse tempo. Entendeu? Vamos falar então sobre honra. Queridos, algo o Espírito Santo me levou esses dias. Eu posso dizer Espírito Santo porque foi a palavra que eu li. João 4, versículo 44. Uma história que todos nós conhecemos. A mulher de Samaria. Ela recebe uma palavra de Jesus, ela recebe princípios ali lindos e preciosos de Jesus. Uau, ela é tocada, ela é ministrada, ela inicia uma restauração sobre a sua história e a partir disso ela anuncia para os seus amigos, família, para Samaria aquilo que estava acontecendo e ela reconhece, olha, ele é aquele que nós estávamos esperando, o Messias. Eles vieram e eles viram realmente que ele era o Messias. Jesus fica ali por 2 dias, no meio de pecadores, no meio de uma região idólatra, complicada, e uma região que não se dava com os judeus. Uau! E os discípulos de Jesus naquilo tudo estavam ali naquele meio. E quantas coisas aconteceram em Samaria naqueles dias. Mas no versículo 44 do João capítulo 4, tem algo muito poderoso. Jesus fala assim, nós vamos voltar direto para Galiléia. Nós não vamos parar em Nazaré, porque ali não houve o quê? Não houve honra. Jesus, ele diz isso para os seus discípulos. Se traçarmos uma reta de Sicar, que fica Samaria, até a Galiléia, nós vamos perceber que quase no meio fica Nazaré. Nós não vamos parar lá. Por quê? Porque ela não teve honra, pelo menos naqueles dias, não teve. E a própria palavra diz que poucas coisas em Jesus aconteceram naquele lugar. Por quê? Pela falta de honra. Não honraram o profeta dentro do seu lugar. Queridos, isso é algo que nós precisamos prestar muita atenção nesse tempo. As pessoas que estão próximas, perto, as pessoas que necessitam receber a honra. Por que Samaria recebeu tanto? Um lugar cheio de pecado. Mas Jesus estava ali remindo, porque eles reconheceram. Isso é algo que nós precisamos nesse tempo. Reconhecer o Senhor na nossa vida. Reconhecer os princípios de Deus na nossa vida. Reconhecer que são eles que vão nos dar base para toda a nossa história. Muito mais do que qualquer promessa de que você ouviu por aí, ou um filme, ou um youtuber, ou um YouTube, ou eu mesmo que estou falando para você. O que vai te guardar são os fundamentos de Deus. O que vai proteger a tua vida, a tua história, a tua casa são os princípios. É isso que eu tenho buscado junto com minha esposa, ensinar para os meus filhos naturais, para os nossos filhos na fé, os princípios de Deus que nos protegem. Uau, é isso que Samaria estava entendendo, mesmo que de uma forma pouca ali naquele momento, mas eles estavam vivendo isso. E Jesus fica ali, tantas coisas acontecem. E em Nazaré, vamos passar e vamos voltar direto para Galiléia. E o interessante é que Jesus volta para Galiléia e grandes coisas começam a acontecer. Não vamos esquecer que o primeiro milagre datado, sim, pela palavra de Deus em João, foi que se transformou a água em vinho e foi aonde? Numa festa em Caná da Galiléia. Grandes coisas aconteceram em Galiléia, mas por quê? Por causa da honra, porque eles, mesmo que de uma forma
pequena eles estavam iniciando a viver isso sobre a vida deles. E queridos, esses lugares que nós temos buscado na nossa vida e na nossa história nesse tempo, eles precisam estar fundamentados em princípios. E a honra é um lugar em Deus. A honra é um mistério em Deus. A honra é um respaldo em Deus. A honra é uma proteção em Deus. A honra é aquilo que Deus está nos chamando para viver nesses dias. Aliás, a própria palavra honra é o mandamento que tem, uma promessa. É assim que a palavra diz: honra o Senhor. Ou a palavra diz: honra o teu pai e tua mãe. Claro, honrando o pai e a mãe, estamos honrando o Senhor, mas existe algo intenso nisso que Deus está nos chamando a viver nesse tempo. Vamos mais? Falando um pouco mais sobre esse princípio chamado honra, tão especial, tão importante nessa geração, nós vamos ver a palavra em Mateus capítulo 15, versículo 4, quando Jesus fala sobre um lugar que eles estavam vivendo, que aparentavam a honra e não viviam a honra. Jesus fala: vocês estão mais preocupados na tradição que vocês vivem e das coisas que vocês inventaram do que o próprio mandamento, do que o próprio princípio, o próprio fundamento. Epa, isso está errado. Jesus diz: olha, vocês estão tão preocupados se lava ou se não lava a mão, mas vocês invalidam pela tradição os mandamentos do Senhor. Ele nos direciona a honrar e vocês aparentam que honram. Queridos, isso Jesus chama no versículo 9 de vã adoração. Em vão vocês me adoram. Vocês falam de coisas que o coração de vocês está vazio. Vocês não vivem isso. Vocês são guias de cegos. Vocês são guias de pessoas que não têm entendimento. Vocês guiam esse tipo de pessoa que não tem entendimento. Uau! O que Deus está despertando? Eu creio plenamente nisso, queridos. Nesses dias, são homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, no mundo inteiro, queridos, que estão sendo despertados pelo Espírito Santo. Sabe para quê? Para pegar os princípios do Senhor em amor. Aleluia! E começar a estabelecê-los na nossa vida e na nossa história. Mesmo no mesmo momento, existia um inimigo lançando de todos os jeitos flechas e tantas coisas para distrair, para trazer nos ciclos complicações. E eu queria dizer um pouco mais sobre esse tipo de complicações que faz sim que os mandamentos fiquem penosos, que faz sim que um princípio de honra, que faz que uma casa, uma família se estabeleça bem, seja colocado de lado. Ou então, dentro da igreja que a gente congrega, ou então na nossa vida com os nossos pastores, os nossos líderes, coisas que o inimigo lança em toda a estrutura que não tem fundamentos, não tem princípios, é um lugar oco, é um lugar fácil de cair, e isso é complicado. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais? Existe um texto poderoso falando sobre honra, texto lindo, que deixa muito claro para nós o que é honra, mas também fala dessas complicações que nós abrimos para vocês. Então vamos lá, o texto fica em Jeremias capítulo 35, que fala sobre os recabitas. Queridos, não temos tempo aqui de falar sobre os recabitas, estudem, mas vamos falar do princípio. Deus envia profetas que estavam sim profetizando naqueles dias de uma maneira tão linda e tão poderosa, e além de profetizarem, enviarem, levarem o vinho e falarem para os recabitas: tomem o vinho. Estou resumindo. E os recabitas disseram: não vamos, porque o nosso pai, o nosso líder, ou o nosso tutor, aquele que nos ensinou, ele disse, ele nos deu uma palavra que nós não deveríamos beber vinho, entre outras coisas que os recabitas não deveriam fazer. Eles foram fiéis àquela direção. Eles honraram. Eles foram até o fim. Queridos, mas a palavra de Deus qual que era? Tomem o vinho. A palavra de quem? De Deus. Por quem? Por profetas. E agora? Meu Deus. O que acontece? No final do texto,
Deus dá uma palavra. Olha, existe uma turma, existe um povo, existe uma Judá, existem situações que eles não me obedecem e eles vão ser, sim, cobrados disso. E vocês, recabitas, vocês vão ser honrados por aquilo que vocês fizeram. Tipo, tocou o céu, o quê? A obediência, o coração que eles tiveram ali de honrar uma palavra direcional sobre a história deles. Agora, quando que isso não acontece? Quando existem problemas, circunstâncias, consequências no meio do caminho. Isso é difícil, queridos. E nós, digo no plural, começamos a querer responder pelos nossos atos usando a própria palavra, mas o diabo também usou a palavra, ok? Em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, assim que o inimigo quis enganar Jesus com a palavra. Mas se inicia esses lugares de responder por circunstâncias, problemas não resolvidos com a própria palavra. Aí, se tem-se problemas dentro de uma casa, não vai haver honra. Se tem problemas de relacionamento entre pessoas, dificilmente vai haver honra se não houver o acerto. Se não tiver uma vida saudável diária entre igreja, relacionamentos, certamente, queridos, vão ser momentos que nós vamos deixar a honra de lado. Se não existir no dia a dia um caminhar na luz verdadeiro, simples, entre líder e aquele que é liderado, sim, certamente vão haver problemas. E esses problemas muitas vezes são respondidos ou são tentados ser resolvidos da maneira mais errada possível, que é trazer da própria palavra de uma maneira errada ou a circunstância para se resolver. Nós não resolvemos nada debaixo de circunstância. Nós resolvemos as coisas pela verdade. E nós não podemos abrir mão da verdade. Sabe o que é, queridos? Honra é honra em qualquer lugar. Honra é honra quando o pai está de bico com o filho ou que o filho está de bico com o pai. Honra é honra quando o líder dá uma palavra direcional ou quando o líder dá uma palavra, mas vamos. Honra é honra em qualquer situação. E quando nós estabelecemos ela, no nosso coração, as coisas começam a se desenvolver. Honra para os recabitas foi, no meio de uma situação que Deus disse, eles honrarem até o fim. E eles, queridos, passaram aquele momento de uma maneira tão linda e tão poderosa. Eu quero dizer para vocês algo, ninguém se faz sozinho. Se a gente entende honra num aspecto estrutural, nesses dias, ninguém se autopromove. Isso é do diabo. Isso é um engano terrível, queridos. Ninguém consegue, por exemplo, ser alguma coisa ou numa igreja de uma maneira só. Eu não me autopromovo porque eu sou pastor, porque eu quis ser e eu sou. Não, eu sou porque alguém me abençoou. Alguém, um sacerdote, fez isso. O meu líder, que eu, honro, que eu, obedeço. Como dentro da minha casa, no início, quando nós começamos o AdoraCast, esse episódio, existe uma direção. Os meus filhos me honram. Não podemos entrar nesses lugares. Se queremos ir longe, nós precisamos ser soprados para isso. E são pessoas que fazem isso. E olhando para Jesus, nós vemos que Jesus faz isso com seus discípulos. E os seus discípulos com outros discípulos. As coisas se moveram nesse... essa situação tão poderosa e tão linda de nós honrarmos as pessoas que estão sobre as nossas vidas. Isso, nesses dias, está sendo restaurado. Não existe, então, uma família sem honra aos pais. Não existe, então, queridos, dentro de uma empresa, uma honra ao chefe. Não existe numa igreja uma honra à liderança, ao presbitério, aos pastores, aos líderes. Não existe, então, queridos, numa amizade a honra. Não existe, então, queridos, dentro daqueles que devem ser honrados,
A honra, nós somos chamados para honrar. Isso é um princípio. Deus está restaurando. Nós não podemos tirar isso do amor. Dizendo que Deus, então, Ele nos ama e é dessa maneira que Ele nos ama. Não tem honra nisso. Então a gente faz o que quer, da maneira que a gente entende, da bagunça do jeito que a gente faz, ou sei lá o que. Não existe isso em Deus. O amor está na honra. A honra está no amor. Deus está chamando uma geração para viver esse nível de história. E te digo algo poderoso acontece. E Deus está fazendo isso nesse momento, restaurando teu coração, seja em que área for. Sabe para quê? Para que você entenda a honra e aonde Deus quer te levar. José entendeu isso e ele foi levado a lugares extraordinários. E Ruth, quando ela honra Noemi. E Esther, quando ela honra seu tio e honra a sua nação. E os discípulos de Jesus, honrando a palavra de Jesus. E nós vamos, como Jesus disse, em lugares maiores ainda. Mas sabe como? Estamos protegendo a honra, restaurando nossos corações, a nossa vida. Deus te abençoe, te faça um homem de honra. Deus é muito bom. Tchau.